Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Se coloque de pé rapidamente para nós efetuarmos a leitura da palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu só faço um pedido aos irmãos, reverência na hora da palavra, então não conversem, não andem, não mexam no celular. Caso você for atender o telefone, como qualquer outro lugar, você pode estar ali atrás, no banheiro, você atende seu celular ali, tá bom? Vamos manter a ordem na casa do Senhor. Glória a Deus. Abra comigo em Atos capítulo 3, você que trouxe a sua Bíblia. Há algo do Senhor para ser dispensado sobre a sua casa, sobre o seu coração nessa tarde, em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. A palavra fala que Deus fala acerca da sua própria palavra, que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, ou seja, quando a palavra do Senhor ela é ministrada, ela sai para fazer aquilo que ela foi ordenada para fazer, para curar, para libertar, para salvar. Então que você neste momento, que o seu coração e a sua mente agora venha estar voltado para a palavra e para aquilo que o Senhor irá falar ao meu e ao seu coração. Atos capítulo 3 diz assim, um texto muito conhecido, graças a Deus. Glória ao Senhor. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Versículo 3. O qual, vendo a Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olhe para nós. Versículo 5. E Pedro, e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Versículo 6. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Quantos podem dar graças a Deus por essa palavra? Se senta aplaudindo o santo nome do Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Nós estamos, irmãos, diante de um texto muito pregado, muito falado. Atos capítulo 3, um texto muito pregado pelos pregadores. Só que eu quero trazer uma revelação diferente, a qual o seu coração já escutou, já ouviu. A Bíblia diz que em Atos capítulo 3, Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora nona, para orar. Isso significa que eles subiam juntos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo de estar ali orando, com o mesmo propósito e objetivo. Pedro não achou João fazendo nada. Pedro não achou João disperso. Eles tinham o mesmo propósito e o mesmo objetivo. E isso significa que Deus manda nos dizer o seguinte, para que possamos andar com pessoas que têm o mesmo propósito e também o mesmo objetivo que o nosso. Muitas das vezes nós andamos com pessoas por afinidade, nós andamos com pessoas por um ciclo de amizade, nós andamos com pessoas por causa de algo que afaga o nosso coração. Na maioria das vezes nós não conseguimos andar com pessoas por propósitos. Então o Senhor está dizendo para mim e para você, ande com pessoas que têm objetivos e tenham propósitos. Não somente objetivos, mas também propósitos. Os Pedro e João, eles tinham o mesmo objetivo, mas também tinham o mesmo propósito. Qual o objetivo? Ir para a casa de Deus. Qual o propósito? Oração. Na maioria das vezes, nós andamos com pessoas que têm o mesmo objetivo, mas não têm o mesmo propósito que o nosso. E propósito e objetivo é totalmente diferente. Pessoas têm objetivos, muitos objetivos. Objetivos de crescer na vida, objetivos de crescer no ministério, objetivos de crescer financeiramente, crescer na área da família, na área da saúde, na área sentimental. Todos nós temos algum objetivo na vida, de ser rico financeiramente, da empresa, crescer, prosperar. Então, objetivo todo mundo tem, mas nem todo mundo tem o mesmo propósito. Porque o propósito é a intenção daquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, muitas pessoas têm o objetivo de crescer financeiramente, da sua empresa explodir, avançar. Mas na maioria das vezes as pessoas querem crescer financeiramente para gastar aquilo na sua própria vaidade, para gastar aquilo com seus próprios prazeres.
Dizemos muitas das vezes que aquilo que fazemos é para a glória do Senhor, mas na verdade a intenção é para que possamos gastar em nossos próprios prazeres. Pessoas têm o objetivo de ser grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, ser usado na palavra, ser usado no louvor, ser usado com grande afinco e poder, mas tem esse objetivo para que ter fama, status, para ter reconhecimento. Tem objetivos, mas não tem o mesmo propósito. Pois o nosso propósito deve ser apenas um. Qual, evangelista Maria? Tudo aquilo que nós fazemos, pregamos, todo fruto que nós damos, seja no ministério, na nossa casa, no casamento, com nossos filhos, na empresa, este propósito deve ser para a glória do Senhor Deus, para que o nome do Senhor Deus venha a ser glorificado e exaltado através da nossa vida. Só que às vezes nós dizemos que é para a glória de Deus, só que nós dizemos isso sem entendimento. O que significa dizer que algo que eu faço, algo que eu vivo é para a glória de Deus? É quando alguém olha para a sua vida, olha para a sua empresa, olha para o seu ministério e diz: ela não poderia fazer, ela só fez porque foi Deus. Ele não poderia pregar, ela só prega porque foi Deus. Eu sei de onde Deus tirou ela, eu sei de onde Deus tirou ele. Ele não poderia sair daquela casa, não poderia sair daquele morro, mas eu sei que foi Deus. Então, quando o nome do Senhor é glorificado na minha e na sua vida, é quando alguém olha para nós e diz: ele não poderia fazer, ela não poderia fazer, ela também não poderia falar, mas Deus fez na vida dela. Então, nós precisamos andar com pessoas com o mesmo objetivo e o mesmo propósito. E quando nós não andamos com pessoas que não têm o mesmo propósito que o nosso, nós andamos frustrados e cabisbaixos, pois essa pessoa não tem a mesma visão que a nossa. Mas, evangelista, qual é o problema de você andar, ou de eu andar, ou de nós andarmos com pessoas que não têm a mesma visão e o mesmo propósito? É que essa pessoa vai ser um território de incredulidade para você. Você tem uma visão, só que essa pessoa não consegue alcançar essa visão. E porque essa pessoa não consegue alcançar essa visão, aquilo que você fala para ela, ela sempre vai ter uma palavra de descrédito. Ou seja, eu quero ir a nações. A pessoa vai dizer: você vai a nações? Eu quero prosperar. Você vai prosperar? Ou seja, ela não tem a mesma visão que você, o mesmo propósito que você e nem o mesmo objetivo. E aí nós encontramos pessoas tristes, cabisbaixas, pessoas angustiadas e desistindo às vezes das promessas a qual Deus estabeleceu sobre a sua vida, sobre a sua casa, porque anda com pessoas que não têm o mesmo propósito que você. Então o que o Senhor está dizendo: ande com pessoas que têm o mesmo propósito, para que assim você fortaleça o seu coração. Quando você anda com pessoas que têm o mesmo propósito, a mesma visão que você, essa pessoa te dá uma palavra de incentivo, te dá uma palavra de ânimo e te coloca de pé. Então nós vemos aqui que Pedro e João, eles subiam juntos ao templo à hora nona. E a Bíblia diz que quando Pedro e João, eles chegam à porta do templo, ali é encontrado um paralítico. E a palavra fala que esse paralítico, ele é paralítico desde o ventre. E que todos os dias alguém levava esse paralítico à porta do templo chamada Formosa. Então esse paralítico, ele é um paralítico de nascença. Ou seja, ele não sabe o que é andar, ele não sabe o que é se locomover, ele não sabe o que é se mover. E eu não sei, a Bíblia não diz se era o pai, se era a mãe, se era o tio, se era a tia, que levava esse paralítico. Mas eu só sei que alguém sustentava a paralisia deste paralítico. E não era só um dia, não era só segunda, terça ou quarta, era todos os dias alguém sustentando a paralisia deste coxo. E você pode pensar que a paralisia deste coxo era a paralisia física. Mas eu quero te dizer que a maior paralisia da vida deste paralítico não era física, nas pernas. A maior paralisia era a paralisia espiritual. Mas por que, evangelista? A maior paralisia que aquele homem estava vivendo era espiritual. Porque ele estava na entrada da porta chamada Formosa. A porta Formosa era uma das principais portas da entrada de Jerusalém, a qual os judeus se dirigiam para orar e para louvar, para engrandecer o santo nome do Senhor. Então, como pode uma pessoa que está no local de oração e não orar?
Como pode uma pessoa estar em um local de adoração e não adorar? Como pode uma pessoa estar em um local para bem dizer ao Senhor e não sentir a presença daquele que a pessoa veio e está adorando? Ou seja, a maior paralisia daquele homem não era física, era espiritual. Pois ele estava em um ambiente de adoração, um ambiente de louvor, mas mesmo assim não conseguia glorificar e exaltar ao santo nome do Senhor. E na maioria das vezes, a nossa geração e nós nos encontramos dessa forma. Como evangelista, como paralíticos espirituais. Nós viemos para a casa do Senhor, um lugar de adoração, um lugar de louvor, um lugar onde nós devemos prestar culto, reverência ao Senhor, um lugar onde nós precisamos render o nosso coração, um lugar onde nós devemos cultuar a Ele, dar devida glória e honra ao santo nome do Senhor. Nós viemos à casa do Senhor para louvar, para bendizer, para glorificar o nome dEle, mas nós não conseguimos fazer isso. Chegamos aqui, olhamos para tudo, para um apóstolo, para um pastor, para uma pessoa que louva, mas não conseguimos dar devida atenção ao Senhor. Por quê? Porque nós somos paralíticos espirituais. A nossa paralisia não é física. Por que não é decamando, quebra, cega? Porque a nossa paralisia não é física. Porque nós conseguimos chegar até aqui, com o nosso corpo, com nossas pernas. Mas quando estamos aqui, que é um lugar espiritual, um lugar de adoração, de louvor, não conseguimos sentir a presença do Senhor, não conseguimos adorar e o nosso coração não está rendido a Ele, porque somos paralíticos espirituais. Só que o problema é que nós mesmos sustentamos a nossa paralisia espiritual. Nós sustentamos a nossa decadência espiritual. Essa geração, ela sustenta a sua própria miséria espiritual. Sustentando como, evangelista? Tendo mais tempo, muitas das vezes, para Netflix, tendo tempo muitas das vezes para o seu trabalho circular, tendo tempo muitas das vezes para as vaidades do seu coração, e não ora, não jejua, não lê a palavra. Muitas pessoas já nem sabem o que é orar mais. Muitas pessoas já não sabem nem mais o que é ler a palavra. Muitas pessoas já se acostumaram a tirar 20 minutos de devocional, achando que 20 minutos durante o dia de devocional vai garantir que essa pessoa consiga vencer as guerras, as batalhas da vida. As pessoas nessa geração de jovens, pastores, são paralíticos espirituais. E por que eles são paralíticos espirituais? Porque eles próprios, nós mesmos, sustentamos a nossa paralisia espiritual. Antigamente nós víamos crentes de oração que oravam 1, 2, 3 horas, e isso não era fardo, e isso não era peso. Hoje, para a igreja atual orar é um fardo, é um peso. Por quê? Nós estamos mais preocupados com a vaidade do nosso coração, estamos preocupados com a casa que devemos ter, com o carro que devemos ter, com as finanças que devemos ter, com o esposo para cuidar, os filhos para cuidar, e dizemos que tudo isso é prioridade. Nós achamos que a nossa vida espiritual sempre pode ser deixada para depois. Depois eu faço, depois eu oro, depois eu estudo. Antigamente, nós orávamos e tinham mais vontade de orar 1 hora, 2 horas, quando nós éramos novos convertidos. Agora já nos acostumamos a orar 20 minutos. Tem gente que já nem ora mais 20 minutos. Já se acostumou a só dobrar o joelho quando dorme e a dobrar o joelho quando levanta. Achando que isso vai sustentar a sua vida espiritual. Achando que isso vai sustentar a sua vida com Deus. Achando que vai fazer com que isso vença as guerras. Nós vivemos uma geração que cada vez mais declina para um nível espiritual muito menor daquilo que nós víamos antes. Porque nós mesmos sustentamos a nossa paralisia espiritual. Nós dizemos que a prioridade são nossas coisas. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós distorcemos aquilo que significa primeiro. A palavra prioridade, que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a palavra prioridade vem daquilo que é único, daquilo que é primeiro. Mas quando nós vamos olhar para nós dizemos o seguinte: a minha prioridade é os meus filhos, a minha prioridade é o meu esposo, a minha prioridade é a minha empresa, a minha prioridade são as minhas vaidades. Só que quando você vai falar que são prioridades, isso deixa de ser prioridade. Alguém está entendendo? Diga amém.
Porque prioridade vem daquilo que é único. E se eu acrescento um S agora, dizendo que é prioridades, deixa de ser prioridade e passa a ser um monte de tarefas. Passa a ser um monte de coisa daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu quero mover sobre a minha vida, sobre tarefas a qual eu quero realizar. E aí vamos abandonando aos poucos o espiritual, abandonando aos poucos a prioridade de orar, a prioridade de ler a palavra, porque não colocamos mais a prioridade em oração. Antigamente nós víamos mulheres fervorosas de oração, círculo de oração na igreja era principal. Mulheres fervorosas, homens fervorosos de oração que oravam 1, 2, 3 horas. Hoje o povo não quer orar. Mas por que não quer orar? Porque a nossa geração busca aquilo que é acréscimo e não busca mais o reino dos céus. Quando Jesus ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Jesus só tinha 2 prioridades. Qual? O reino de Deus e a sua justiça. Ele não buscava acréscimo. Não buscava dinheiro, prosperidade, empresa. Ele só tinha duas prioridades. Buscar o reino e a sua justiça. Buscar o reino e a sua justiça. Esse era o foco. Mas a nossa geração, por não entender e não viver e praticar aquilo que Cristo ele pregou, nós buscamos o que? O acréscimo. Então o nosso tempo maior é devoto para buscar as coisas materiais. Gastamos 8 horas trabalhando na empresa, num trabalho secular, mas não gastamos nenhuma hora de oração durante o dia ou na semana. Gastamos às vezes 9, 10 horas trabalhadas, mas não gastamos 30 minutos em oração. Por quê? Porque a nossa prioridade não é mais o reino de Deus, mas é as nossas próprias vaidades. Buscamos os acréscimos, buscamos aquilo que nosso coração almeja, as vaidades do nosso coração. E por causa disso, nós vivemos paralíticos espirituais. Não mais conseguimos apalpar a presença de Deus num culto de adoração. O Deus já não é mais glorificado em nosso meio. Por causa disso, nós não vemos mais milagres nos cultos. Paralíticos andando, cegos enxergando, mudos falando. Pois a glória de Deus ela só será manifesta quando a igreja der prioridade àquilo que para Deus é prioridade. O que para Deus é prioridade? O reino dele. O reino dele. O reino dele. Mais nada. O reino dele. E aquilo que nós almejamos, aquilo que eu almejo, riqueza, prosperidade, bem-estar social, ele vai acrescentar. Mas enquanto nós não entendermos que o reino dele é prioridade, as almas é prioridade, Deus não vai acrescentar nada à nossa vida. Vamos passar anos e anos, e eu falo como profeta do Senhor, anos e anos na igreja, com a promessa de Deus sobre a nossa vida. E não irá se cumprir. Porque Deus não vai dar nada para que um dia nós possamos perder. Porque quando Deus dá prosperidade para um homem que não tem o reino de Deus como prioridade, depois ele larga o reino para ficar com o acréscimo, porque ele só buscou o acréscimo. Mas quando Deus vê um homem, uma mulher que só busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele dá o mundo, ele dá tudo, como é do melhor dessa terra. E é isso que a igreja não consegue entender. Quando Deus encontra um Davi, Deus exalta Davi como nunca exaltou ninguém. Deus exalta José como não exaltou ninguém. Deus exaltou Moisés como não exaltou ninguém. Por quê? Porque a prioridade desses homens era o reino. Nada mais supre, nada mais acalenta o seu coração, nada mais rouba o seu coração. Então, porque nós não conseguimos entender essa verdade bíblica, a qual Jesus pregou e falou no nosso coração, nós fazemos o quê? Buscamos aquilo que é acréscimo. E por causa que o nosso tempo está destinado e focado naquilo que é acréscimo, dizemos que não temos tempo para orar. É uma vergonha, me irrita. Me irrita. A pessoa fala comigo que um crente, um pastor que não ora 1 hora por dia, me irrita. Tem 24 horas no dia, mas não ora. 24 horas no dia, mas não lê a palavra. 1 hora de leitura da palavra é um sacrifício. Tem 24 horas no dia. 1 hora de oração, 1 hora de leitura da palavra. Vai sobrar para você quantas? 22 horas. Aí você faz o que você quer. Você gasta como você quer, do jeito que você quer. É uma vergonha, uma vergonha. Crente dizer que não pode orar no templo, uma vergonha. Porque dizemos que amamos ao Senhor, mas servimos a Deus da forma que nós queremos servir. Essa é a verdade. Nós fazemos as coisas para Deus da forma que encaixa no nosso coração, do nosso jeito. É assim, Senhor, é assado, então eu faço do meu jeito, da minha forma, da minha vontade. É por isso que Jesus disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O que quer dizer com isso?
Mas aquele que faz a vontade do meu Pai não é a sua vontade. Não é a minha vontade, não é aquilo que eu quero. É aquilo que Ele quer. Ele diz o seguinte: em muitos, em meu nome vão dizer, em teu nome eu profetizei. Tinha dom, era servo, era da igreja. Em teu nome eu expulsei os demônios. Tinha autoridade. Quem está falando nesse versículo não é ímpio, é crente. Em teu nome, Deus, eu profetizei. Em teu nome eu expulsei os demônios. Em teu nome eu fiz milagres de maravilha. Era servo que tinha intimidade com Deus. Mas por que Deus vai falar: apartai de mim, malditos, que eu não vos conheço? Porque essas pessoas buscaram a sua própria vontade, do seu próprio coração, e não buscaram aquilo que Deus queria. É por isso que Jesus, como nosso mestre maior, ele diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai. E na maioria das vezes, a vontade de Deus não é a nossa vontade. Então, muitas vezes nós sustentamos a nossa paralisia espiritual, buscando a vaidade do nosso coração, da nossa alma. Irmãos, tem dias que eu chego aqui na igreja, eu sinto a presença de Deus tão forte, mas tão forte, como se tivesse Deus do meu lado. E eu falo: Deus, por que o povo não está assim também? Porque eles estão carnais, buscando seus próprios interesses e vaidades. Sustentamos as nossas vaidades, a nossa paralisia espiritual. Mas não conseguimos dedicar tempo às coisas de Deus. E coisas de Deus que eu falo não é serviço, mas é tempo com o Senhor. Então esse paralítico aqui, a maior paralisia dele não era física, era espiritual. Como eu disse, ele estava em um ambiente de oração e não orava, um ambiente de louvor e não adorava e não louvava. E qual sentido tem de eu vir para a casa de Deus e não adorar e de não louvar? E a palavra fala que aquele paralítico, quando viu Pedro e João se achegando na porta, ele disse o seguinte: me dê uma esmola. Ou seja, aquele paralítico já estava tão acostumado com a vida que ele vivia, com a vida que ele levava, tão acostumado com sua decadência espiritual, e quando ele viu Pedro e João se achegando, ele só reproduziu a miséria a qual ele vivia. Ele disse: me dá uma esmola. O que significa a esmola? A esmola significa aquilo que eu acho que eu preciso. A esmola significa aquilo que eu acho que vai resolver a minha vida. Então, nós muitas vezes somos assim. Pedimos apenas uma esmola para Deus. Pedimos apenas algo que achamos que vai resolver a nossa vida. Pedimos um carro, uma prosperidade. Na maioria das vezes só viemos na casa do Senhor Deus não para adorar. Dificilmente alguém vem só por gratidão, só porque Ele é Deus, só porque Ele é Senhor, só porque Ele é soberano, só porque Ele é Criador do céu e da terra. Dificilmente a maioria que vem aqui vem para buscar um afago, vem para buscar algo material. Porque nós viemos para a casa de Deus buscando aquilo que nós achamos que vai resolver a nossa vida. Mas aquilo que nós achamos que vai resolver a nossa vida é algo paliativo, é algo passageiro. Então aquele paralítico olha para Pedro e João e fala: me dê uma esmola. Aí Pedro e João olham para aquele paralítico e diz: olhe para nós. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Quando Pedro fala para aquele paralítico: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, Pedro está dizendo o seguinte: Flávia, eu não tenho aquilo que a terra pode dar, eu não tenho os bens materiais que você quer, mas aquilo que eu tenho vem do céu, não vem da terra. Então ele fala: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Ou seja, aquilo que eu tenho, a terra não dá. Aquilo que eu tenho, a terra não compra. O teu diploma não compra, o teu dinheiro não compra, a tua inteligência não compra, o teu curso não compra. Aquilo que eu tenho, só o céu pode dar. Por isso que ele diz: eu não tenho prata nem ouro, porque aquilo que eu tenho é eterno, mas aquilo que eu tenho eu te dou. E alguém vai dizer assim: você tem o que, Maria? Eu não tenho ouro, não tenho a tua conta bancária, talvez eu não tenha um círculo de amizade que você tem, não tenho a sua inteligência, a sua sabedoria, mas aquilo que eu tenho eu te dou. E o que você tem, Maria? Eu tenho poder, eu tenho glória e tenho presença. É isso que Pedro está dizendo: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que você tem, Pedro, para me dar? Eu tenho poder. Poder que levanta
paralítico, eu tenho unção que quebra todo jugo, e eu tenho presença que esbrava o caminho, quebra, choque, mídia, sai, aonde eu passar. O Senhor está dizendo nessa tarde, a unção que despedaça todo jugo. Você veio aqui buscar algo físico e material, você veio aqui buscar uma esmola, algo que você achava que precisava. Mas o Senhor está dizendo, eu tenho muito mais daquilo que você veio buscar. O que você tem, Deus? Eu tenho unção. E a unção despedaça o jugo da sua casa. Até hoje, você poderia ser uma fracassada e um fracassado na área financeira, pois o seu pai fracassou, a sua mãe fracassou, o seu esposo fracassou. Tudo na sua vida vem de fracasso. Mas a unção, que isso que eu te dou, quebra todo o jugo. Até hoje, na sua família, como isso aconteceu na minha família também, há um histórico de divórcio. Então a mãe não deu certo no casamento, a tia não deu certo no casamento, aí a avó não deu certo no casamento. É um histórico de quebra de aliança, de relacionamento. Mas a unção, quando ela entra, ela quebra todo o jugo. Até hoje você se viu com uma pobreza espiritual, pois ninguém na sua casa era evangélico. O seu pai não era, a sua mãe não era, talvez o seu esposo não era. Você não conheceu a Cristo, mas o Senhor está dizendo, a unção hoje quebra todo o jugo. Você vai ser o primeiro, você vai ser a primeira a se levantar na sua casa e na sua família. Não tinha ninguém não havia ninguém espiritual naquela casa, mas você vai ser o primeiro, você vai ser a primeira, pois a unção quebra todo o jugo. Você pode até pensar, eu venho de uma família eu venho de uma família pobre, escassa. Como eu vou prosperar? Como eu vou sair deste bairro, dessa casa? A minha mãe não tem condições, não conheço o meu pai. Os meus tios e avós, tudo foram falentes na área financeira. Eu vou ser mais um, eu vou ser mais uma. Mas a unção quebra todo o jugo na área financeira, na área espiritual, na área familiar. E eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua vida, que a unção está quebrando todo o jugo que te atrapalhava, toda a corrente. Pois eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Paralíticos espirituais, volte a andar. Em nome de Jesus. Aleluia! E aqui, irmãos, é muito forte. E eu finalizo aqui, aleluia. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Glória ao Senhor. Quando aquele paralítico foi buscar de Pedro e João aquilo que ele achava que precisava, ele saiu com muito mais daquilo que ele achava que precisava, porque aquilo que Pedro e João deu para aquele paralítico resolveu a vida dele para sempre. E aí Pedro disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. O paralítico, apóstolo, ele entrou saltando, ele entrou louvando, ele entrou adorando na casa de Deus. Mas por que ele fez isso? Ele andou adorando, ele entrou louvando, ele entrou pulando na casa de Deus. E as pessoas ficaram atônitas, dizendo, não é aquele paralítico que ficava pedindo esmola? Por que ele fez isso? Porque agora o paralítico, que não é mais paralítico, está fazendo, apóstolo, aquilo que ele não podia fazer. Antes ele não podia adorar, antes ele não podia louvar, antes ele não podia glorificar, mas agora, com a unção sobre a vida dele, ele pode fazer tudo aquilo, Natália, que não poderia fazer antes. O Senhor está dizendo que você neste dia vai poder fazer aquilo que você não podia fazer antes. Se não podia dançar, vai dançar. Se não podia adorar, vai adorar. Se não podia se não podia pregar, vai pregar. Eu sinto a autoridade do Senhor para dizer, aquilo que você não podia fazer, você vai fazer hoje, pois a unção acessa a tua casa, acessa a tua vida. Aleluia! E é por isso que aquele paralítico entrou saltando e louvando na casa de Deus. Por quê? Porque agora, Kátia, ele pode fazer aquilo que ele não podia fazer. E apóstolo, só uma pessoa que
que agora faz aquilo que antes não poderia fazer, sabe, da gratidão. É da onde Deus me tirou, o que Deus está fazendo, da onde Deus vai me colocar. Eu não poderia pregar, eu não poderia falar. Se eu fosse olhar em mim, por mim, eu não estaria aqui pregando. Então eu danço, eu louvo, eu grito, eu aplaudo. Por quê? Porque hoje eu faço aquilo que antes eu não poderia fazer. E é isso que o Senhor está dizendo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ele vai fazer sobre a sua vida aquilo que você antes não poderia fazer. Porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Se coloque de pé neste momento. Oh, aleluia, aleluia. Glória ao Senhor. Exaltado é o Senhor. Comece a bendizer ao nome do Senhor neste momento. Comece a glorificar ao santo nome do Senhor neste momento. Pois eu venho como boca profética sobre a sua vida, mas também sobre a minha vida, para dizer que eu hoje posso fazer aquilo que eu não poderia fazer. E você também vai fazer na sua casa, na sua empresa, no seu ministério, aquilo que antes você não poderia fazer. Manda assim dizer o Senhor. Oh, aleluia. De papante caia chori, de pante quebre a mão chori, e a cega. Olha a unção despedaçando todo jugo. Olha a unção despedaçando todo jugo sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus está mudando agora histórias. Deus está mudando agora cativeiros. De papapante papapante papa, ó, de quebre, ó. Deus está fazendo agora uma reviravolta. Xeribirecamonto quebra, papante ponchori quebra, vai dar um ponchori. Deus vai começar, apóstolo, pegar os de baixo e colocar em cima. Vai colocar os de cima embaixo. Deus está fazendo uma reviravolta. Ponto quebra, aqueles que não pregavam vão pregar, diz o Senhor. De ponto quebra, aqueles que não eram prósperos vão prosperar, diz o Senhor. Aqueles que não poderiam adorar vão adorar ao nome do Senhor nessa tarde. Deus está mudando histórias, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Se preparem, porque eu já estou preparada para o sobrenatural, Flávio. Aleluia. O sobrenatural, tira o fundo. O sobrenatural de Deus chegando sobre a sua casa e sobre a sua vida. Aleluia. Só você que pode. Dê a sua melhor chuva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Ainda de pé, sem fundo musical, com todo respeito, Amanda ama a sua vida. Quero convidar você
neste momento, abre duas categorias de pessoas. A primeira, você que quer aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ouça bem, se alguém quiser, é uma decisão, você tem uma escolha. Mas quando você toma essa decisão de vir a Cristo, Ele diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai do meu jugo, que é suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde como está nas drogas, vem como está, na prostituição, vem como está. Ele não nos importa, nós se importamos. Está no tráfico, vem como está, na mentira, vem como está. Vinde a mim todos, você vem como você está, mas não sai da mesma forma que você entrou. A segunda categoria de pessoas que eu quero chamar aqui, você quer fazer um concerto com o Senhor neste momento, venha ao altar do Senhor. Você quer fazer um concerto ao santo nome do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, terrível. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Glória a Deus. Que bênção. Deus te abençoe, Maria, em nome de Jesus. Depois de uma palavra dessa, nesse nível de unção, de autoridade, não vou nem ficar pedindo para botar música bonita se você não quiser fazer o concerto com Deus. Tem alguém que quer fazer o concerto? Vem cá.